A vida na escola é um momento do qual ninguém esquece. Todos nós temos experiências muitas a contar dos nossos primeiros anos de escolarização, do processo de alfabetização, de como a gente aprendeu a ler e escrever, daquilo que nos levou ao que é o ensino médio e também as experiências no ensino superior. Neste vídeo de memórias, Maria Helena de Carvalho Galdino nos conta algumas experiências vividas na sua família, mas faz um relato dos seus primeiros anos de escolarização em Itabaiana, em Laranjeiras, em Aracaju. E também conta algumas histórias da escolarização dos seus irmãos. Vamos acompanhar este depoimento memorialístico de Maria Helena de Carvalho Galdino. Meu pai, autoridade máxima era meu pai. Meu pai maravilhoso, Jorge. Meu pai era austero, mas carinhoso com os filhos, bons, mas com rigor, muito rigor. E eu, sendo a filha mais nova, eu acho que eu facilitava as coisas, não sei. Eu gostava muito de cantar, de sorrir. E ele, às vezes, se incomodava que essa menina só vive cantando. Agora vê. Até isso, né? Imagina. Mas ele me dava a maior força. Meu pai gostava muito de ler. Ele lia livros importantíssimos que eu vejo até hoje. E ele gostava tanto de ler, e eu só lia aqueles livros tarde da noite, mais tarde, já adolescente. Mas estou falando de uma fase menor, né? Então ele era rigoroso conosco, mas carinhoso. Dava rigor nessas coisas, não pode rir muito, não pode fazer isso, não pode pintar. Nós adolescentes, eu era louca por pintar meus lábios, mas não podia fazer nada destas coisas de maneira nenhuma. Então ele era rigoroso em todo o nosso tratamento em casa, entre irmãos. E nós, irmãos, sempre era vida tranquila. Minha mãe carinhosíssima, minha mãe muito dócil, muito carinhosa, dócil. Minha mãe evitava, assim, dar uma palmada em nós. Eu lembro que uma vez ela saiu, foi lavar roupas e me deixou, isso eu estou voltando, já parece. Mas foi ainda mais que era Campos essa história, né? Ela deixou eu e minha irmã em casa. E não, minha irmã tinha ido alguma coisa, ela já fazia uns cursinhos sem mim. E me deixou para olhar a comida, uma feijoada. E disse, você põe primeiro isso, segundo aquilo. E eu esqueci, e não botei, não fiz. Quando botei tudo. Aí minha irmã fina, quando chegou, éramos adolescentes já. Minha irmã fina, quando chegou, disse, você não fez o que minha mãe mandou? Eu disse, eu esqueci, fina, brincando, não presta atenção, né? Eu brincava muito. Aí, quando minha mãe chegou nesse dia, ela falou, mãe, a senhora não vai bater nela? Minha mãe, eu não vou, você já bateu, porque ela me deu uma palmadinha, um tapa, sei lá. Engraçado. Então, minha mãe era assim. Meu pai sempre nos incentivou a estudar muito. Tínhamos que estudar para ter vida melhor do que tínhamos. E aqueles livros que ele tinha, que ele lia tanto, eu tinha muita curiosidade, eu os lia. E quando eu já estava no ginásio, eu começava a pensar no que eu queria ser, como eu passava ali pela faculdade de Química, às vezes aí eu queria ser química. Depois eu mudei que eu queria ser jornalista.
E ele me ouvia. Toda vez eu dizia a ele que eu quero ser isso, quero ser jornalista. Ele dizia, você vai ser o que você quiser. E isso me incentivava muito, Jorge. Eu pensava em ser química, depois jornalista. E depois, quando terminando o ginásio, para ir para o científico, foi quando eu soube da enfermagem, né? E aí uma colega me informava, como era a escola de enfermagem, que eu não sabia nada disso. E eu me encantei, fiquei maravilhada e pronto. A minha mãe, mais afetuosa com a minha mãe. Oh, meu Deus, tão maravilhoso, eu confiava tanto nele, ele em mim também. E meu pai dava muitas ordens a ele de não sair, de não ter... Não ia namorar certamente toda hora, né? De estar na rua. E ele gostava de sair. Era mais ou menos namorador. E meu pai se preocupava muito porque queria que ele fosse para a Marinha, né? Como eu falei. E eu me lembro que pequenininha, quando meu pai deu uma ordem um dia para ele, não, você não saia. Você não vai sair. Aí ele falou para mim, Lenâncio, caladinho, não diga nada. Eu venho já, eu vou sair, mas volto já. Aí eu falei, Costa, não vá. Meu pai disse para você não ir. E ele disse, fica calada. Eu volto já já. Ele saiu. E quando voltou, foi rapidinho mesmo. Meu pai também foi chegando. Aí meu pai, naquela fúria, e se recuperando, Jorge, ainda daquele AVC, em Laranjeiras isso. Meu pai deu uma surra no meu irmão, Costa, que isso magoou profundamente, e já estava perto dele viajar para a Marinha. E ele ficou magoado, passou quase 20 anos magoado com meu pai. Se ele tinha contatos só com a minha mãe, só escrevia para minha mãe, mesmo assim, menos. E magoado com meu pai levou muito tempo. Aqui já no Rio, quando meu pai veio, ele abraçava meu pai, beijava, meu velho, me perdoa, meu pai. Meu Deus, com tanto amor, meus irmãos foram todos tão bons para mim. Não sei se por eu ser a mais nova, a menina mesmo, né? Que eles todos ajudaram minha mãe a me criar e sempre com muito carinho. É tanto amor que até hoje eu sinto muito amor por todos eles. Cleides, bondosa, muito boa, obediente demais ao meu pai, minha mãe. E assim, na separação dela, 7 filhos. Tinha 7 filhos. Já morando na casa, nossa casa, porque antes era aquela coisa escondida, olha, o sofrimento pior do que o da Santaninha, de Cleildes, porque eles se davam muito bem. Eu queria tanto bem ao meu cunhado, ele era tão bom. Mas vida, marido e mulher, não sei, teve 7 filhos e chega a um ponto que ela não aguentou mais, não se separava antes por causa do meu pai e da sociedade, transmorais, exatamente. Nossa, nem pensar de separar. Mas no dia que ela resolveu, eu já estava na escola de enfermagem e nós escrevíamos muito. E ela chegou lá, só foi com ela. Foi Valdir, ela levou Valdir, o Wellington, a Creuza. A Vera não quis ir. Vera ficou com o pai e com a avó. Mas ela chegou com os outros. Só não tinha Meire. De Meire para frente não tinha. Não tinha Meire, não tinha Gilson, não tinha Cristina. Então ela chegou com os 4 filhos. Aí minha mãe estava em casa e ela falou, mãe, vem-me embora. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Meu pai, não sei, eu não vou embora. Aí minha mãe, não, minha filha, tudo bem, tá certo, não, Cleides. Antes que saber, e certamente já sabia um pouco das coisas, né? E aí minha mãe foi lá naquela vendinha
para preparar o espírito de meu pai, porque ele não ia. Aí ele disse, olha, ela disse, Calazans, Cleildes veio embora e disse que de lá de casa não sai mais, ninguém tira ela. Ele falou, tá bem, o que é que eu vou fazer? Não tinha mais jeito. Aí pronto, daquele dia por diante, que ela subiu aquela ladeirinha da Pedro Calazans, ficou lá em casa. Pronto, eles criaram. Emerson, normal, sempre muito alegre, gostava dos carnavais de Aracaju, amigos, mas não era boêmio não, de festa, de coleguinhas. Mas o rigor do meu pai não deixava. E ajudava meu pai. Mas ele era muito ligado com o meu avô, o Roque. E Roque fez tudo para ele ficar lá, certamente para ajudar mais, né? Mas minha mãe dizia, não, ele tem que vir embora também. E veio para estudar. Quando ele foi para o Tobias, estudou muitos anos. Mas não era estudioso, né? Gazeava a aula, essas coisas. Fina era muito autoritária, Fina. É mais ou menos do meu pai. Meu pai, ela era o xodó do meu pai, né? Nossa, era. A família de meu avô, minhas tias, as tias do segundo casamento do meu avô, todas elas eram muito ligadas a mim. Minha mãe, a madrinha avó, mais ou menos, porque nós íamos de férias só para casa do avô, do Roque. E para a madrinha avó nós íamos visitar. Aí tudo dela era para as meninas de preta. Tia Petrida, né? Aí nós tínhamos ciúmes. Nós chegávamos lá, no sítio da minha avó, Romualda, tinha uma mangueira, Jorge, que eu nunca mais vi aquelas mangas. Nós chamávamos ela, chamava também manga maçã, redondas, meio, parecia uma maçã. Ela era endurecida, mas uma coisa deliciosa. Eu acho que eu nunca vi em outro lugar, em outro sítio. Só na casa da minha avó, eu queria tanto ver. Não existe mais, né, João? Mas e ela guardava essas mangas para as filhas de preta, que chegavam mais ou menos na mesma época que a gente chegava na casa do meu avô. E a Fina era muito danada, né? Nós chegávamos lá, madrinha avó, tem manga? Tem, ela deixava separadinha só por duas para nós. Aí Fina dizia, eu quero mais, minha avó, eu quero levar também. Ela, não tem mais. Escondido para Terezinha e Wanda. Aí nós descobrimos o esconderijo dela. Eu dizia a ela, tem sim, madrinha avó. A senhora está guardando para Wanda e Terezinha só. Não quero, madrinha avó. E ela andava dando mais um pouco para a gente. Era até danadinha também. Só diziam para eu estudar, para nós estudarmos. Estudar, que eu seria o que eu quisesse ser. Meu pai era quem mais incentivava, assim, para estudar. Terra Preta que o Costa levava. E Laranjeiras depois, só da salinha, a professora, era na casa da professora. Mas nós ficávamos só numa salinha. Mais ou menos, eu não me lembro. A de Laranjeiras, eu lembrava até pouco tempo, que pecado, né? Laranjeira eu lembro, era a sala que eu sei que tinha, que o banheiro a gente andava, era como uma casa. Eu não sei se ela morava lá, que devia morar, porque me lembro que um dia eu passei vergonha, tive vontade de fazer xixi e me molhei, que horror. E ela cuidou de mim, botou a minha roupa para secar. Marina, se não me engano, mas eu tenho dúvida. Tia Marina. Mais em Laranjeiras. Laranjeiras, nós já íamos de uniforme, bonitinhas. O nome da escola não, é essa que ficava perto da igreja. Aí fomos para Aracaju. Fui estudar particular com a professora Betinha, na rua do Valadão. Vitória! O Valadão ficava aqui e a casa dela aqui. As meninas Wanda e Terezinha estudavam no Valadão
Isso já era meu pai e tia Petrina, e como ele queria que a gente fosse para a escola particular, para certamente avançar. Aí nos botou nessa escola de Dona Betinha. Lá estudamos muito tempo, de lá é que eu fui para o ginásio. Fui para o Instituto de Educação Rui Barbosa. Gostava, estudiosa. Português, fantástica, foi maravilhosa. E nós estudávamos tantas línguas, né, Jorge, naquela época. Mas foi muito bom, nossa, a minha escola normal. Eu gostava, José Silvério, foi meu professor, eu adorava a história com ele. Foi até meu padrinho de formatura no ginásio. Professor Gileno, que era padre Gileno, mas ele casou de latim. Professor Portugal, um gordão, de Dona Júlia, de português. Professora Júlia, muito português, que eu sempre gostei de português. Dona Júlia, tinha esperança até de quando nós fomos lá, agora, morar lá em Aracaju, de saber mais coisas dela. Educação física, professora Rosália e professora Elodie. Tem uma da escola de Dona Betinha, que é minha amiga até hoje, Edna Frias. Ela lembra de coisas que eu nem me lembro, que eu levava balas de banana que a minha mãe fazia, e eu levava para a escola e dava para ela. De Júlia, que já faleceu na escola normal. Hélia Brito, Maria Helena Machado, Rosenilda Carregosa, essa foi ser enfermeira também. Foi ser em Rio de Janeiro. A Edna Frias também. Só que em outra escola, não na minha, né? Lúcia Frazão, meninas. Fui pro Ateneu, pro científico. E aí fiz um ano, ia para o segundo ano. Só que a enfermagem aceitava ginásio completo. E aí eu fui para o Rio.